sua Bíblia no capítulo 9. O pastor leu o 8, eu dei uma olhadinha para ele e dei uma risada. Ele chegou na porta e falou: abençoado, tomara que eu não tenha pregado a sua palavra. Eu falei: calma, pastor, não é. O senhor pregou um capítulo antes. Abra com Provérbios capítulo 9. E algo assim tremendo que Deus ministrou, e eu passei para os meus filhos aquele entendimento. E logo após eu ter passado o entendimento, a gente debater, na verdade, cada um passa o seu entendimento. O devocional lá em casa a gente faz dessa forma, e eu convido a você a ter essa prática. Ter um dia de devocional dentro da sua casa, seja no domingo, na segunda, na terça, independente. Escolha um dia para, em família, ler a palavra e fazer um devocional, debater a palavra, buscar o entendimento. E nós temos o costume de nós todos lermos o capítulo inteiro do livro de Provérbios, referente o dia, né? Hoje dia 9, capítulo 9, e cada um deu o seu entendimento. Começou pela Tati, assim, a gente, né, escolhe pela fila, por ordem ali. Começou pela Tati, ela deu o entendimento do versículo que ela leu e chamou atenção. Depois foi a Manuela, depois o Samuel, e depois eu fiz. E assim Deus, ele vai dando a direção. E quando ele terminou da direção do que ele estava falando em família, o Senhor ministrou a palavra dessa noite. Provérbios capítulo 9, versículo 9 em diante. A palavra de Deus diz assim: orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Versículo 10: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. 11: porquanto por meu intermédio os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida será prolongada. Se fores sábios, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás a consequência das tuas próprias escolhas. Pode se assentar em nome de Jesus. Mas nós temos que entender algo que às vezes a gente confunde em meio ao nosso dia a dia, nossa vida, às vezes aqui em cima daquilo que nós aprendemos. Sabedoria não tem nada a ver com esperteza, viu? Não tem nada a ver com esperteza. Ser esperto não quer dizer que você é sábio. Esperto, às vezes, muitas vezes, ser esperto é ser instrumento do maligno. Porque a expertise, o nosso inimigo, o diabo, ele usa muito a expertise do ser humano para colocar ele em cilada. Muitas vezes pessoas se colocam em problemas por se achar esperto demais e querer tomar vantagem em cima das suas expertises. Sabedoria, ela só vem de um lugar. Fala para o teu irmão: sabedoria só vem de Deus. Amados, quando a gente tem esse entendimento que a sabedoria que nós precisamos para a nossa vida, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, nós temos que entender, nós temos que perceber e entender que só há um modo, um jeito, uma maneira de ter essa sabedoria. É através de tudo aquilo que Deus deixou para nós nessa terra como ensinamento. A palavra de Deus diz aqui no versículo 9, dizendo assim: orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Como que você orienta uma pessoa que tem sabedoria? Como que você faz para orientar uma pessoa que já tem sabedoria? O que você tem que ter para orientar uma pessoa que tem sabedoria? Tem que ter sabedoria. Porque a sabedoria se alimenta de sabedoria. Você tem que estar sábio para orientar o sábio. Mas às vezes a sabedoria, ela não é, como eu falei, não é expertise. Não é daquilo que nós sabemos, entendemos, nós estudamos, nós nos capacitamos a ser como ser humano. A sabedoria de Deus, ela é impressionante. Às vezes a sabedoria de Deus, ela se manifesta nas mais pequenas, nas mais simples coisas. Por isso que o sábio, quando ele é orientado, ele se torna ainda mais sábio,
Porque Ele vai agregando sobre a sua vida, Ele vai pegando as pequenas coisas que Deus ministra, as pequenas coisas que Deus ensina, e Ele vai agregando. Quando você orienta um sábio, ele vai guardar aquilo ali. Por isso ele se torna mais sábio. Orientar um tolo com sabedoria, tem jeito, irmão José? Tem, não tem. Mas ele não vai guardar. A diferença é essa, que o sábio, ele retém a sabedoria, o tolo joga fora. Ele lança fora. Quando a palavra de Deus diz assim, no versículo 10, o temor do Senhor é a chave, ver germinando aquela planta, entender que Deus é com ele, porque quem é o dono do dom da vida? É Ele, até de uma planta crescendo. É isso, é reconhecer a divindade, é reconhecer Deus em todas as coisas. É reconhecer a Deus, de você colocar um sapato no pé, de uma roupa, é reconhecer Deus em tudo, em tudo. É louvar a Deus por um irmão te convidar no domingo para almoçar na casa dele. E ver Deus cuidando de você, porque você não precisa fazer comida. Irmão, parece uma brincadeira. Parece uma brincadeira, mas é uma verdade. Você reconhecer Deus em tudo, em tudo. Isso é conhecer a divindade. E reconhecendo a divindade, você está alcançando o quê? Sabedoria para a tua vida. Porque quando você reconhece Deus em tudo, você começa a valorizar a tua vida de forma diferente. Você começa a cuidar mais de você. Você começa a cuidar mais das coisas à sua volta. Você começa a se dedicar mais para aquilo que realmente é necessário. Amados, quando não tinha sabedoria, hoje eu posso dizer que eu sou um homem sábio e estou trabalhando para ser muito mais do que eu preciso. Mas quando eu não tinha sabedoria, quando criança, quando adolescente, quando jovem, que eu não tinha sabedoria, eu não cuidei da minha saúde, eu não cuidei da minha vida. Hoje está vindo reflexos. Volte e meia um joelho começa a dar PT, volte e meia uma coluna começa a enroscar. Sabe, hoje eu vejo que aquilo, as consequências, que lembra quando a mãe falava, não anda descalço menino, quando você crescer você vai ver. Vai te dar reumatismo, vai te dar dor, vai te dar isso. Agora está tudo gostoso, mas você vai ver quando você ficar velho. Não era assim que a nossa mãe falava? Porque ela já estava sentindo as dores que ela sabia que nós íamos sentir lá na frente. E nós nem ligávamos. Quando eu mesmo, quando eu não cuidei da minha vida lá atrás, hoje eu pago preço por isso. Quanta coisa, os que tem mais de, vamos dizer que, vou jogar uma idade boa. Os que tem mais de 30, Gisele. Quem tem mais de 30, levanta a mão. Você que tem menos dá tempo de mudar muita coisa ainda. Agora os que já tem 30, quanta coisa, se eu perguntar no individual de cada um aqui, quanta coisa, se você tivesse a oportunidade de fazer diferente, você não faria? Fala a verdade. Meu Deus, se assusta. A gente se assusta, ainda mais agora que eu conheço a palavra. Meu Jesus, eu tinha feito, não era alguma coisa, eu tinha feito, era tudo diferente. Porque hoje eu vejo as consequências de viver uma vida insensata, uma vida sem sabedoria, uma vida sem entendimento do que realmente importa. Hoje, conhecendo a divindade, como o versículo 10 fala, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, ou seja, temer a Deus é respeitar, é reconhecer, é entender quem Ele é. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido da sabedoria, do conhecimento. Porque o que adianta, amado, eu conhecer de tudo nessa terra, mas praticar um nada? Do que adianta, por exemplo, eu vou lá e me formo em medicina, mas nunca exercer ela. Me formo como dentista, mas nunca fui um dentista. Me formo engenheiro, mas nunca construí nem uma casinha de areia, nem um castelinho de areia, né? Que fala. Do que adianta ter o entendimento que quando eu conheço a Deus, eu tenho pleno entendimento do que é esse conhecimento e para que ele serve. Olha o que a palavra de Deus diz, versículo 11: por meu intermédio, isso é Deus, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Se eu tivesse cuidado muito mais da minha vida, lá atrás, da minha saúde, lá atrás, me preocupado com ela, eu não tinha preocupação em morrer, Derek.
Hoje eu vejo o meu, sim, eu tenho 46, vou fazer 47 anos. Não parece, né, irmão? Eu tenho carinha de 18 ainda. Ai, minha esposa não concordou. Mas olha só, se eu hoje eu tenho 46, faço 47 agora em abril. Já estou sentindo um reflexo muito grande de uma vida desordenada, de uma vida insensata. Quando a palavra de Deus diz que quando você tem esse temor ao Senhor e preserva pela tua vida, você cuida dela. Estou pensando seriamente em fazer Santiago Academia, porque correr não adianta. Academia vou ter que pagar, né? Correr não adianta, eu tenho preguiça de correr. Andar de bicicleta, já comprou mais 5 bicicletas, tá tudo parado, já virou sucata, foi pro Samuel, já não adianta. Jogar bola, irmão Devanir, joelho não dá mais. Nós estávamos falando hoje a respeito disso. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que cuidar da minha saúde. Só que olha a hora que eu estou cuidando da saúde. 46 anos de idade. E se eu tivesse cuidado dela antes? Então você sabe, não é somente uma questão de andar de uma forma intelectual, falar de uma forma intelectual, conhecer os segredos do mundo. Não, ser sábio é cuidar da tua própria vida. É cuidar de você. É cuidar da tua família. É agora olhar para os filhos que estão ficando grandes e pensar, poxa, eu podia ter aproveitado mais deles quando era pequeno. É de repente a Cris, que hoje fez aniversário e teve o presente de ter todos os filhos dentro de casa, e noras, e genros, e netos. Pensar assim, poxa, quando meus filhos eram pequenos eu poderia ter aproveitado muito mais eles. Mas Deus é tão misericordioso, pastor Carlos, que daí Ele nos torna avô. E aí o que a gente não curtiu dos filhos, a gente curte nos netos, né, pastor? Um dia eu vou ser avô. Demora, viu, gente? Viu, Manuela? Um dia vai demorar. Samuel, por favor, começou a trabalhar agora, rapaz. Estou falando de sabedoria. Primeiro conquista as coisas, depois casa. Mas assim, sabe, você olhar, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquele outro. Amados, será que é isso que Deus quer de nós? Deus quer que nós observamos mais o que Ele tem nos proposto hoje. Ele não quer que a gente fique se lamentando de tudo aquilo que a gente deixou de fazer, mas Ele se preocupa que eu aproveite o meu dia hoje, porque hoje Ele me entrega a sua palavra, hoje Ele me dá uma oportunidade de viver, hoje Ele me dá uma oportunidade de crescer, hoje Ele me dá uma oportunidade de me tornar mais sábio. É hoje, é agora. Se eu não fiz, vou pagar consequência. Olha o que fala o 12: se fores sábio, o benefício será todo seu. Olha que bênção. Se eu for sábio, quem que vai ser beneficiado? Eu. Se eu for sábio com a minha mulher, quem que vai ser beneficiado? Eu. Ela vai ser melhor comigo. Aí gostou, né, Lu? Aí acho que foi uma indireta, Hermes. Se eu for sábio com os meus filhos, eles serão melhores comigo e eu serei melhores com eles. É mútuo. Se eu for sábio no meu trabalho, eu vou ser reconhecido. Mas é uma matemática tão simples. E olha só, a palavra afirma, né? Se fores sábios, o benefício será todo seu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. E o zombador não é, a gente às vezes confunde palavras, viu? A gente é bom pegar o significado real da palavra. O zombador que fala aqui não é aquele que tira sarro. Tá barba, hein, irmão? Parece o Lula. Não é zombador. O zombador é aquele que não dá real valor à vida. Zomba das coisas de Deus. Despreza as grandes oportunidades que Deus tem nos dado. É zombar daquilo que é santo. E o que é santo nessa terra? A sua vida. O que é o maior tesouro de Deus? O que é? Você. A ponto que Ele pagou o maior preço a ser pago no universo por causa de você, que foi entregar o seu próprio filho. E o filho deu continuidade, foi lá e entregou a sua própria vida. Por causa de quem? Por você. Para hoje você não valorizar a vida que tem, não cuidar da vida que tem, não cuidar daquilo que Deus tem te proposto. Amados, é muito sério isso. É um preço muito alto que foi pago por mim e por você, para a gente não levar a nossa vida a sério, se perdendo em coisas que não nos levam a nada, a vícios
que não nos conduz a lugar nenhum. Há atitudes que só têm nos levado para baixo. É muito sério, nós temos que entender que se você usar de sabedoria na tua vida, o maior beneficiário sempre vai ser você. Quem vai colher o fruto de tudo isso é você. É sua casa, é sua família. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Mas se eu plantei um monte de coisa errada no meu passado, eu estou colhendo, eu tenho que perceber o seguinte: eu vou continuar colhendo coisa ruim? Não, eu tenho que mudar a semeadura. Porque se eu mudo a semeadura, vai chegar a hora da colheita boa. É óbvio. Agora, se eu continuar colhendo coisas, plantando coisas erradas, atitudes erradas, maus hábitos na minha vida, o que eu vou continuar colhendo? O fruto de tudo isso. E a palavra de Deus diz o quê? A escolha é sua. Deus, Ele não nos obriga. Ele nos dá a condição, Ele nos dá a plena sabedoria, mas eu tenho que buscar o que o pastor falou no início, versículo 8, capítulo 8. A sabedoria está na porta, está na rua, está em todo lugar. A sabedoria de Deus está em todo lugar. Eu tenho que buscá-la, eu tenho que adquiri-la. Eu tenho que tem um versículo que fala assim, que eu tenho que comprar com ouro, eu tenho que comprar com prata, eu tenho que me dedicar, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que querer a sabedoria. Deus já me deu, mas eu tenho que querer. E a palavra de Deus, quando ela fala assim, ó, ser sábio, o benefício será todo seu. É porque Ele quer, Cristiano, que eu e você sejamos abençoados nessa terra. Ele quer sim que você seja próspero. Ele quer sim que você seja fértil. Ele quer sim que você seja uma pessoa honrada, uma pessoa reconhecida. É propósito de Deus. Deus quer que você seja reconhecido, sim. Por isso o benefício vai ser seu. Mas a sabedoria a gente coloca nas pequenas coisas. Direção nós vamos receber sempre aqui neste lugar, porque aqui uma casa de oração, como o pastor ministrou. Aqui um lugar onde nós buscamos a presença de Deus, e ela está aqui, e a palavra vai ser pregada. Só que a palavra que é pregada aqui tem um segredo, amado. Abra no livro de Mateus, capítulo 7. Eu não vou me prolongar nessa palavra, porque eu entendo que ela por si só já encontrou o seu caminho e já encontrou o seu coração. Nós só temos que abrir o entendimento para ela. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus Cristo deu um exemplo que para mim é um dos exemplos mais tremendos, Vinícius, da Bíblia. Porque ele está falando de vida, de casa, de família. Mateus capítulo 7, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, ó: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Depois nós vemos o segundo ponto. Olha que tremendo, eu acho tremendo esse exemplo que Jesus deu. Todo aquele, o que nós estamos ouvindo desde o início do culto aqui? A palavra de... Mas existe um segredo, que eu e você temos que sair hoje daqui com ele nas mãos. E determinado a usar esse segredo que Deus está te entregando para mim e para você nessa noite. A palavra de Deus diz assim, ó: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticam.
Amados, é tão sério isso. A gente ouve da palavra de Deus. Nós viemos aos cultos, nós ouvimos pregações, nós ouvimos pessoas mais velhas, mais experientes, nós ouvimos tanto de sabedoria o tempo todo Deus nos cercando de sabedoria, os exemplos que Deus nos dá, como eu mencionei aqui com natureza, no teu dia a dia, naquilo que Ele já te presenciou. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas a diferença é, nós ouvimos, mas a palavra de Deus diz o quê? Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Amados, eu não posso fazer dessas oportunidades que Deus está me dando coisa vã. Eu não posso jogar fora essa oportunidade que Deus está me dando. Ele me deu para que eu venha o quê? Praticar. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Se eu quero viver essa prosperidade que eu mencionei aqui, se eu quero ter uma família abençoada, se eu quero ter uma casa abençoada, eu tenho que praticar essa sabedoria. Não adianta eu acumular. Sabedoria não é algo que acumula, sabedoria é algo que gasta. Eu vi uma mensagem, uma ministração, não lembro aonde, se alguém lembra e estava junto comigo, me ajuda, acho que foi, não vou arriscar, acho que eu vou errar. Que energia nós temos para gastar, não é para guardar. Não lembro onde que foi a última vez que eu ouvi essa mensagem, que tinha essa palavra. Mas energia, Deus nos dá para gastar, não é para ficar dormindo em casa. Deus me deu uma esposa, eu tenho que praticar a vida da minha esposa, sabe como? Cuidando, zelando, conforme a palavra de Deus diz. Deus te deu um esposo, é para você praticar isso na tua vida, é respeitando, submetendo. Deus te deu filho, para você ser a videira, e ele ser os frutos, mas para um fruto ser bom, você tem que cuidar dele, você tem que regar, você tem que alimentar, é praticar a palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. Não adianta eu estar na igreja ouvindo, passa um ano, passa 2, passa 3, eu vou lá, ligo o YouTube, escuto uma pregação, vou lá, assisto um podcast, leio a palavra, faço o devocional, mas não pratico, estou acumulando sabedoria, mas não coloco nada em prática, e amados, não vem dizer que a gente não sabe o que é certo e o que é errado, que nós sabemos disso desde quando é criança, não é verdade? Não tem aquela vozinha que vem, ó, isso aí que você vai fazer é errado, hein? Não tem aquela vozinha que fala lá dentro de nós, ó, isso aí que você está fazendo está errado, hein? Ó, isso aí que está fazendo está certo. Parece aqueles desenhos que tinha muito. O povo de hoje não conhece os desenhos que nós assistíamos antigamente, né? Pica-pau, Pato Donald, não vou falar as idades, porque senão vão revelar que somos velhos. Mas lembra que tinha aquelas vozinhas que aparecia o desenho assim, o diabinho de um lado e o anjinho do outro. O anjinho falava, não faz isso não. Aí vinha o diabinho do outro lado, não faz, não dá nada. Irmão, por falar nisso, cuidado com a palavra não dá nada. Não dá nada, ninguém está vendo. Não dá nada. Vou ganhar só uns centavos em cima, ninguém nem vai nem perceber. Vou ganhar só uns reais em cima, não vou nem perceber. Não dá nada, minha esposa nem vai reparar que eu estou olhando para ela. Não dá nada, meu esposo nem imagina que eu estou olhando para ele. Não dá nada. Meus filhos nem vão perceber essa atitude. Não dá nada, o pastor não está nem vendo. Não tem ninguém da igreja aqui, deixa eu ver. Não tem nenhum irmão aqui. Não dá nada. Mas cuidado com a palavra não dá nada. Que pode dar tudo errado na tua vida por causa de uma palavra não dá nada. O diabo ele precisa só de uma brechinha. A palavra de Deus diz que o diabo ele está como um leão ao nosso derredor, bradando que nem um leão, procurando quem ele agarrar. Se ele vê uma brechinha, o que acontece? Ele abocanha. Às vezes não dá nada desse, uma frasezinha não dá nada, beber um golinho não dá nada, fumar umzinho escondido não dá nada. Estou junto com os meus familiares longe lá na minha cidade, não dá nada. Cuidado, irmão. É igual os jovens, eu brinco com isso aí, cuidado com esse negócio de ficar, viu? Cuidado, jovens, aí com o negócio de ficar, vai ficando com um, fica com outro, Jesus volta, você fica também.
Ficou e acabou ficando. Ficou nessa terra. Eu não quero ficar não, você quer? Então cuidado com não dar nada. Deus quer que você viva o tudo. E a palavra de Deus continua. O homem sábio é assim, e as pratica, vamos lá de novo. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência. Amado, o diabo não vai fazer cócega, ele vai bater com violência. Ele vai querer destruir tudo, o teu casamento, a tua história, os teus sonhos, os teus projetos. Ele vai fazer de tudo, porque ele quer te ver na ruína. Mas aqui está dizendo do homem sábio, veio tudo isso contra ele, porque nós não estamos livres das provações, nós não estamos livres das coisas ruins. Elas virão, terão dias difíceis, terão dias que vão provar a nossa fé, e algumas dessas provas vão vir com permissão do próprio Deus, virão sobre a minha vida, sobre a sua. Só que a palavra de Deus diz que esse homem construiu a casa num lugar diferente. Quem aqui é construtor, fora o irmão Antônio, o Cristiano, quem mais? O irmão Devanir entende um pouco de construção, o Zé Wagner, quem mais? Já construiu aqui, né? A Stephanie e o Jonas estão começando a construir. Presta atenção, nós estamos numa grande construção da igreja. A palavra de Deus diz que esse homem construiu uma casa onde? Na rocha, aonde era o que? Firme, aonde tinha firmeza, tinha alicerce. Ele conseguiu edificar um alicerce. Só que quem construiu a casa foi Deus. Quem que foi? Foi o homem. Ele teve que edificar a sua casa na rocha. A palavra de Deus, aquele que pega a palavra de Deus e ouve, é semelhante ao homem que edifica a sua casa na rocha. Ele pegou a palavra, mas ele praticou, ele usou de sabedoria, Cristiano. Ele olhou: aonde eu vou construir minha casa? Vou construir minha casa num lugar firme, porque essa casa pode ser que venha vento. Ele pensou, pode ser que venha chuva forte, pode ser que venha enchente. Eu vou construir essa casa num lugar firme. E alguém já tentou quebrar pedra? Alguém já trabalhou quebrando pedra? Já quebrou pedra? Uma vez eu tive a oportunidade de quebrar calçada na cidade de Barbosa Ferraz. Eu fiz isso só para casar com aquela mulher lá. Eu larguei todo o meu emprego e fui para a cidade de Barbosa Ferraz para casar com a minha esposa. Cheguei lá, o único emprego que tinha. Estavam reformando as calçadas da cidade de Barbosa Ferraz e tinha que quebrar tudo na marreta, Vinícius. E eu quebrei com gosto, porque eu ia casar com ela. E eu não desisti, irmão. E quando eu terminei de quebrar as calçadas, apareceu um emprego, e eu fui trabalhar de vendedor numa agropecuária. Mas enquanto Deus quis provar, eu fui, Indiara, quebrar a calçada. É duro, tem que pagar o preço, faz calo na mão, dói os braços. Não é fácil de ficar uma casa na rocha. Tem que ter esforço, tem que praticar, tem que entender, está difícil, mas eu estou edificando a minha vida na rocha. Servir a Deus não é fácil, é sacrifício, é renúncia, mas você está edificando a sua vida no quê? Numa rocha, que é dura de furar, mas vai vir vento, vai vir chuva, vai vir enchente, vai vir com violência, mas você não será abalado, vai ficar de pé. Nós temos que entender isso. Está difícil, mas muito mais difícil vai ser se vir a dificuldade e você não estiver preparado. Aí você vai ver o que é dificuldade. Aí vem o sofrimento. A hora que vem uma doença para dentro de casa e você não está preparado. A hora que vem um problema financeiro e você não está preparado. Um desemprego, não sei. Uma consequência do dia a dia, quem sabe, não sei. Mas se você está em Jesus, você está enraizado, preparado. Senhor, eu estou passando por essa luta, mas a tua palavra me diz que o Senhor me faz mais que vencedor nessa terra. É só um vento passageiro. É que nem Paulo chegou e falou assim, que essa leve e momentânea provação que estou passando não seja em nada perto da glória de Deus. Nada.
E olha que a provação que o homem estava passando naquela época era ser aprisionado, achicoteado, cuspido, apedrejado, em muitos lugares ser escorraçado. Era leve e momentânea a tribulação que ele passava. Por que ele chamou de leve e momentânea? Porque ele confiava que o que Deus tinha para ele era muito maior. Mas olha só, a palavra continua, versículo 28. Não, perdão, versículo 26. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as praticam, é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Cavucar na areia é difícil ou é fácil, Adriano? É, Cristiano? Fácil. Facinho. Tive a oportunidade de trabalhar com galpão pré-moldado lá no Rio de Janeiro. A gente foi fazer na região dos lagos ali, barracão pré-moldado. Eu era acostumado a cavucar em terra vermelha aqui no Paraná, é dura. Chegou lá, foi cavucar na areia. Eu falei, mano, mas que coisa mais gostosa, rapaz, molinho. Ela tirava com um balde assim, enchia e tirava areia. Que gostoso cavucar na areia. Só que embaixo nós somos obrigados a fazer uma sapata de concreto. Por quê? Se nós só cavucasse areia, a obra caía. Cuidado com as coisas que são fáceis. Cuidado com as coisas que são fáceis. É melhor pagar o preço e sofrer para fazer uma coisa que é difícil, mas você tem certeza que ela é duradoura, do que pegar uma coisa fácil, mas que é duvidosa. Pode bater um vendaval na tua vida, derrubar a tua vida, e grande será essa ruína. Já ouviu aquele ditado, dinheiro que vem fácil, vai fácil? Amado, cuidado com os golpes que tem por aí, com as promessas que tem por aí de enriquecimento fácil. Deus não falou que seria fácil, Ele falou que era possível, não fácil. É melhor eu pagar um preço por uma coisa justa, uma coisa honesta, uma coisa certa, do que não pagar preço nenhum por uma coisa que aparentemente parece boa, e amanhã a minha vida está em ruína, e grande vai ser essa ruína. É a palavra. E aí, o que eu escolho? Ser sensato ou ser insensato? Praticar essa sabedoria que a palavra de Deus me propõe, ou simplesmente ouvir ela e amanhã ou outro dia e não praticar? Porque aqui na igreja é fácil ouvir a palavra, entender a palavra. É amanhã que essa palavra vai fazer diferença lá no teu trabalho, abençoado. Lá dentro da tua casa, é amanhã que essa palavra vai ser, ou quem sabe é hora que você sair daqui já. Você vai ter que chegar em casa e vai ter que praticar essa palavra. Praticar. Ouve e pratica. Coloque em prática. Eu não sei o que te espera amanhã em Santa Catarina, você está vindo para Cascavel, não sei. Mas você vai ter que praticar, Vinícius, senão não vai adiantar nada. E sabe quem que vai ser beneficiado com tudo isso? Hoje eu falei assim para os meus filhos, eu fiz essa pergunta, e eu já estou encerrando. Eu falei, filho, se hoje eu praticar a palavra de Deus, quem que vai ser beneficiado? Os dois responderam da mesma forma, pai, as futuras gerações que vão ser beneficiadas. Eu falei, não, nós a futura, eu falei assim, nós a futura geração. Eu falei, não, vocês não é a futura geração, vocês são a geração de agora. Se eu praticar, vocês vão aprender comigo e vão praticar agora. Porque as futuras gerações é o bebê da Eduarda. É o bebezinho que está aqui no colo da Gisélia, o filho do Léo, a Gisélia. Essa é a futura geração que vai aprender com quem? Com a geração atual. Lembra aquele que disse que tinha mais de 30 aí? Se prepare para ouvir uma grande verdade agora. Nosso tempo nessa terra está passando. 30 para mim parece que foi ontem. 46, já se avançaram 16. Pastor, você se sente com 18 ou com 60? Pede para ele. Parece que foi ontem, né, que tinha 18. O tempo passa. Sabe quem que vai viver o que você praticar hoje? É sério isso. Você pai que está aqui, você mãe que está aqui, você futuro pai, futura mãe. Sabe quem que vai viver o que você pratica hoje? Os teus filhos, os teus netos.
a futura geração e a geração atual. Eu louvo a Deus porque nós servimos uma igreja que cuida de jovens, que cuida de criança, porque está cuidando dessa geração, coisa que não fizeram com nós lá atrás. Se tivessem cuidado de mim, como meus filhos estão sendo cuidados, como tem sido cuidado nessa igreja, em demais igrejas, não estou só exaltando a nossa, mas em demais igrejas, a minha vida teria sido outra. Muita coisa teria dado muito mais certo. Então é a geração de agora que eu tenho que me preocupar. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé?